Muito boa tarde, segunda-feira, são 15h30, hora de abrir as portas do nosso consultório. Hoje assinalamos aqui o Dia Nacional do Não Fumador. Vamos ter a oportunidade de falar sobre cancro do pulmão e também oncologia. Vamos também ter a oportunidade então de abrir a nossa linha telefónica na terceira parte, como de costume. Pode e deve começar já a ligar, 225 083 204, ou se não puder entrar em contacto connosco via telefone, pode deixar a sua mensagem por escrito em consultório@portocanal.pt. Já sabe, as dúvidas são no âmbito de oncologia. Cumprimento agora o nosso primeiro convidado desta tarde, é o Dr. José Oliveira, psicólogo clínico e representante da Associação Pulmonale. Muito boa tarde, Dr. José. Nós hoje assinalamos aqui o Dia Nacional do Não Fumador e obviamente que nos transporta para esta temática muito associada ao tabagismo, que é do cancro do pulmão. Muitas vezes as pessoas gostam de tecer alguns comentários e desassociar, tentar explicar que o cancro do pulmão pode acontecer a qualquer pessoa, mas é inevitável e falamos aqui todos os dias, em todas as especialidades, e como fator de risco para quase 100% das doenças do tabagismo como um fator de risco, não é? Portanto, nunca é demais haver um dia como o de hoje, não é? Exatamente, boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, assinala-se o mês de novembro como o mês do cancro do pulmão. É um mês internacional de sensibilização para a doença e, coincidentemente, no dia 17 de novembro, assinala-se também o Dia Nacional do Não Fumador. E, de facto, como bem diz, as duas problemáticas estão associadas. Há uma forte associação do tabagismo ao cancro do pulmão. Em Portugal, cerca de 85% dos casos de cancro do pulmão estão associados ao tabagismo. Se bem que o tabagismo, também como muito bem disse, causa muitas outras doenças, nomeadamente as cerebrocardiovasculares, as outras doenças oncológicas além do cancro do pulmão, as doenças respiratórias, isto só para nomear as três principais causas de morte em Portugal. De facto, metade dos fumadores, lamentavelmente, irão falecer devido ao tabagismo. Mas não exatamente devido ao cancro do pulmão, porque o cancro do pulmão, apesar de estar fortemente relacionado com o tabagismo, não é necessariamente causado só pelo simples facto de fumar. Contudo, ao fumar, aumentou e muito o risco. Estamos a aumentar os riscos. Em Portugal estão a ser diagnosticados 4.500 novos casos ao ano, não é, de cancro do pulmão, portanto também falar sobre isto também se impõe. Vulgarmente chama-se cancro do pulmão, mas tem um nome mais específico, não é? Sim, o cancro do pulmão envolve vários tipos de cancro mais específicos. Como bem disse, por ano, em Portugal, há 4.200 novos casos de cancro do pulmão. Este aumento da incidência, ou para este aumento de incidência, muito contribui o grupo demográfico feminino e daí também a associação ao tabagismo, ou seja, o aumento do tabagismo entre as mulheres vai necessariamente associar-se a um aumento da incidência do cancro do pulmão neste grupo. E, de facto, se vermos que o tabagismo está fortemente associado, isto vai levar a que um maior cuidado seja dado na prevenção e no combate a esta causa. A Pulmonale tem desenvolvido várias ações e diversificado as suas ações no sentido de combater o cancro do pulmão, atacando as suas causas e atacando em principal, ou principalmente, a principal causa, que é a do tabagismo, através da prevenção do tabagismo, ações em escolas, campanhas, também através de consultas de cessação tabágica, que desenvolvemos na nossa sede no Porto, mas prevemos alargar essas consultas a mais localidades no país. Também há ações que desenvolvemos, por exemplo, em organizações, empresas, através do programa Empresa Azul Sem Tabaco, um programa que leva as consultas até às empresas, permitindo aos colaboradores usufruir dessa oportunidade para deixarem de fumar
dentro do seu local de trabalho, entre outras medidas que implementamos nesse programa, mas também, ao nível do cancro do pulmão, divulgamos informação e muito do esforço que a Pulmonal tem desenvolvido ultimamente é no sentido de divulgar informação através dos meios digitais, através do site, do Facebook, do Instagram, com informação sobre o que de novo há em termos de diagnóstico, ou meios de diagnóstico, porque um dos problemas do cancro do pulmão é precisamente o facto de ter um diagnóstico tardio, e daí o elevado índice de mortalidade associado. O cancro do pulmão... É importante que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. As pessoas estarem atentas. Que sinais é que as pessoas devem estar alerta e que podem indiciar que alguma coisa não está tão bem? A este nível do cancro do pulmão. Sim, um dos problemas do cancro do pulmão é que inicialmente os sintomas estão ausentes nas fases iniciais. Daí também o diagnóstico ser tardio. E que depois, quando surgem, são sintomas não específicos. Por exemplo, uma tosse persistente que não passa, a falta de ar, a chiadeira ao respirar, o cansaço, uma febre persistente, infecções recorrentes, por exemplo, as pontas dos dedos inchadas e com formato quadrado. Enfim, uma constelação de sintomas, podem inclusivamente consultá-los no site da Pulmonal, para os quais as pessoas devem estar atentas, não associar imediatamente ao cancro do pulmão, mas se há fatores de risco envolvidos, se são, por exemplo, fumadoras, porque não pensar de imediato nisso, falar com o médico no contacto e dizer eu tenho estes sintomas e por acaso sou fumador ou sou fumadora, pode haver aqui uma associação e permitir um diagnóstico precoce. De facto, tem havido desenvolvimentos ao nível do diagnóstico e ao nível dos tratamentos. Nós temos tido a preocupação de divulgar, por exemplo, através de infografias e vídeos de médicos especialistas no nosso site, onde se dá conta destes desenvolvimentos. Por exemplo, ao nível dos tratamentos... Era isso que eu ia lhe perguntar, se também em termos de terapêuticas, o que é que pode ser feito depois de um diagnóstico e que avanços é que têm também conquistado aqui nesta área? Sim, tem havido desenvolvimentos ao nível da cirurgia, ao nível da radioterapia e ao nível de novas abordagens, nomeadamente a terapia personalizada ou dirigida e também ao nível da imunoterapia. Embora a imunoterapia não seja para todos os doentes, infelizmente, mas acreditamos que o desenvolvimento permitirá que se alargue o número de doentes que poderão beneficiar dela. E, de facto, estes desenvolvimentos, o cancro do pulmão é dos tumores onde maior desenvolvimento se é verificado ao nível dos tratamentos, permite-nos já manter uma esperança e transmitir esta mensagem de esperança para os doentes com cancro do pulmão. E, de facto, eles precisam, porque assim que há um diagnóstico, são confrontados, através de informação, por exemplo, que consultam na internet ou noutros meios, com um prognóstico pouco favorável. A Associação também se preocupa com isso, não é? De dar um apoio aos recém-diagnosticados? Temos consultas de psico-oncologia disponíveis para doentes, para os familiares, para os cuidadores, no sentido de lhes proporcionar esse apoio. Repare, os doentes com cancro do pulmão são um grupo com características muito específicas. Quais são elas? Decorrem de, por um lado, o confronto com esse prognóstico pouco promissor. O cancro do pulmão é a principal causa de morte por doença oncológica. Traduzido de outra forma, é o cancro mais mortal. Ao haver o confronto com esta informação, gera-se uma constelação de estados emocionais muito específicos e que precisam de apoio no sentido de ultrapassar e no sentido de conseguirem lutar melhor com a sua doença. Porque isso influi, não é? Tem ali influência direta também na maneira como as pessoas encaram e com a energia que têm todos os dias para depois, para os tratamentos, para as cirurgias e para os tratamentos, não é? Que são agressivos. Exatamente. E além disso, decorre também do estigma social que está associado à doença, pelo facto de estar associado ao tabagismo. Ou seja, há um dado interessante, 55% dos europeus acreditam mesmo que os doentes com cancro do pulmão fizeram isto a si próprios. O que é curioso, porque se verificarmos que o tabagismo está associado a 16 tipos de cancro,
esta culpabilização não é feita a esses doentes com outros tipos de cancro, independentemente de serem fumadores. E para os doentes com cancro de pulmão, mesmo para os que nunca fumaram, existe esta estigmatização que os leva a se isolarem, muitas vezes não falarem da sua doença, não exporem o seu caso, usufruindo do apoio que poderiam ter no combate à sua doença. E é preciso acabar com este estigma social. A Pulmonal está empenhada em fazer esse combate e em dar voz aos doentes. É preciso que os doentes com cancro de pulmão tenham essa voz e também no sentido de trazer esta patologia para a agenda dos decisores políticos, porque há de facto muito a fazer no domínio desta patologia. O que é que poderia ser feito que não fosse assim nada no campo do impossível, que estivesse próximo e que fosse execuível, que poderia ser feito e que ainda não foi? Em termos de sociedade em geral? Sim. Ou até mesmo em termos de decisão política, se achar que... Porventura, será de repensar as medidas de controle tabágico que são implementadas, reforçando-as. Nós, comparativamente com a média europeia, nós, portugueses, somos mais resistentes às medidas de controle tabágico. E, portanto, há aqui um campo fértil para desenvolver políticas que começam ao nível da educação, das crianças, dos jovens, a disseminação destes objetivos de sensibilização nos currículos escolares, por exemplo, seria uma medida interessante a implementar. E já existe evidência de alguns fatores de proteção ao nível das camadas mais jovens, tanto que a idade de início do consumo tabágico tem vindo a subir. Passou de 15 anos para 16, a idade média. Portanto, tem havido aqui o efeito desses efeitos protetores, inclusivamente de campanhas que a própria Pulmonal desenvolveu junto das escolas. Nós aqui falamos muitas vezes da alteração comportamental ser das coisas mais difíceis, não é? Nós, portugueses, temos particularmente aqui uma dificuldade em mudar o comportamento, ainda que saibamos e tenhamos informação sobre as patologias? Sim. Outro dado interessante do Eurobarómetro, por exemplo, é que, comparativamente com a média europeia, os portugueses tendem menos a recorrer à ajuda quando querem deixar de fumar. Isto faz com que depois haja um efeito interessante. Muitas vezes eu encontro em consulta ou em ações de sensibilização e informação fumadores que dizem: mas eu conheço pessoas que deixaram de fumar e não precisaram de ajuda de ninguém. Ou seja, há uma desvalorização desta ajuda. E é natural que isso aconteça, porque se a maioria, ou a grande maioria, dos que deixaram de fumar, deixou sem recorrer à ajuda, é natural que essas pessoas sejam mais conhecidas do que aquelas que recorreram à ajuda, mas são poucas. O que está demonstrado, contudo, é que a taxa de sucesso é muito maior quando os fumadores recorrem à ajuda. E, se calhar, também o risco de haver uma recidiva é mais baixo. Sem dúvida. Nas consultas da Pulmonal de cessação tabágica é dado um particular cuidado à prevenção da recaída. A fase inicial é a da preparação da cessação, a seguir a de manutenção dessa cessação e com a prevenção da recaída, precisamente porque muitas vezes o deixar de fumar não é o passo mais difícil, o manter-se sem fumar é que é o passo mais difícil. E depois, para cada caso, o tempo é subjetivo, não é? As pessoas que têm mais hipótese de recaída num espaço curto, há outras que só num espaço mais longo. A associação, nesse aspecto, conhece bem o tipo de pessoas e a psicologia que está aqui por trás do fumador. Sem dúvida. Daí que as consultas da Pulmonal têm uma abordagem psicológica de intervenção. Isto porquê? Porque existem mecanismos de defesa que sustentam o comportamento, desde a negação, as racionalizações que os fumadores têm relativamente ao seu próprio comportamento. Existem também crenças disfuncionais que é preciso desconstruir para que o fumador, de facto, já não tenha a estrutura de crenças, por exemplo, que mantêm-no a fumar.
E, portanto, o conhecimento de como funciona essa psicologia é essencial. Repare que nós estamos a falar também de uma dependência. Nós estamos a intervir numa dependência, não num hábito, não numa mudança de comportamento simples. Porque... Não é só, não é uma Não, o tabagismo é uma dependência com uma componente física e uma componente psicológica. A física da nicotina e outros alcaloides que se encontram nos produtos do tabaco e a psicológica, que também necessita de ser combatida. Não é por acaso que, desde o início dos anos 90, do século XX, a dependência do tabaco é considerada uma doença, quer do ponto de vista médico, daí estar na classificação internacional de doenças, quer do ponto de vista psicológico e daí estar na classificação de perturbações mentais. É dessa forma que o tabagismo deve ser encarado. Por exemplo, se ao nível do público em geral houver e existe o julgamento de alguém que tem uma dependência, por exemplo, do álcool, o julgamento social, o julgamento social do fumador não é equivalente e trata-se de uma dependência também por direito próprio. Porquê? Porque há uma aceitabilidade social, há uma cultura de normalização desse consumo, que também é preciso combater. Portanto, há aqui várias medidas que devem ser implementadas entre nós, como sociedade, e que são ao nível cultural. O que é que se podia fazer um pouco mais? Que os outros países da Europa implementaram algumas medidas que em Portugal chegaram mais tarde, nomeadamente a lei o aumento dos impostos, também a lei de fumar nos espaços fechados, não é? Na altura parecia um pouco impossível e surreal que as pessoas fossem habituar, e habituaram-se. O que é facto é que habituaram-se, e penso, da minha visão e do meu diálogo com as pessoas, que as pessoas acabam por até valorizar o facto de já não se poder fumar em qualquer lado, até mesmo os fumadores. Portanto, isto é mesmo uma questão de se ir fazendo e as pessoas vão se habituando, ou não? Sim, por um lado sim, há primeiro uma reação de resistência a uma imposição, mas depois há a habituação, que é uma habituação natural. Por exemplo, quando vamos às empresas e às organizações em geral implementar o programa Azul, Empresa Azul Sem Tabaco, nós avaliamos a aceitação que os colaboradores da empresa vão ter relativamente a medidas, por exemplo, proibicionistas. Logo aí vem-se aquele público, vamos dizer assim, é mais ou menos resistente, é isso? Isso interessa-vos saber. Exatamente. E detectamos no início que a diferença da aceitabilidade entre o grupo dos fumadores e o grupo dos não fumadores não é muita. Os fumadores percebem a necessidade, contudo, não gostam da ideia de lhes ser imposta essa obrigação. Gostariam que fosse por iniciativa própria. Contudo, por iniciativa própria, as coisas são mais difíceis, não é? Sim, e cada um tem o seu timing, portanto, numa empresa é mais difícil. Se cada um começasse quando o seu timing determinasse, não é? As regras não podiam ser para todos. Exatamente. Portanto, há, de facto, um timing, como diz. Eu queria, contudo, deixar o alerta para o timing. Se os fumadores deixarem de fumar até aos 35 anos, vão ganhar 10 anos de vida. E a partir daí, a cada 4 anos, vão perder 1 ano de vida. Em termos médios, em termos estatísticos. É importante que a cessação se faça o mais rapidamente possível, o mais cedo possível, nas diferentes fases da vida. Isto não quer dizer que alguém com uma idade mais avançada não deva ponderar, deve com certeza, e deve fazer essa caminhada, no sentido de se tornar um ex-fumador. Vai ter ganhos de vida, sobretudo de qualidade de vida, que é muito importante. Quanto mais cedo, contudo, deixarem, tanto melhor, mais ganhos terão. Portanto, isto são também dados estatísticos e numéricos, mas que podem, e em algumas cabeças fazem e surtem efeitos logo. Há outras cabecinhas mais complicadas, não é? Que sabem o que é que faz mal, mas aqui depois tem que entrar outras formas de ajudar. Perguntava-lhe, esta associação preocupa-se também ao nível das campanhas, não é? Este ano, que campanhas em específico é que levaram para a rua? Muito bem, todos os anos desenvolvemos campanhas. Este ano associamos-nos a 2 que têm como objetivo
chamar a atenção do público em geral para o cancro do pulmão. A gritar a plenos pulmões é uma campanha que tem como objetivo colocar os portugueses a gritar precisamente contra o cancro do pulmão, a principal causa de morte por doença oncológica, como eu disse, e para isso vai haver um momento institucional de lançamento na próxima quinta-feira, dia 22, às 11 horas na Estação de São Bento e às 14 horas na Estação Gare do Oriente, em Lisboa. Contudo, ao longo desta semana, as pessoas podem partilhar fotografias através da rede de ecrãs digitais da TOMI, quer no Porto, quer em Lisboa, quer em Viseu e na Figueira da Foz. É uma forma de colocarmos os portugueses a dar voz àqueles que sentem que não a podem ter, de alguma maneira. Estou a falar dos doentes com cancro do pulmão e do estigma que lhes está associado. E, portanto, o objetivo da campanha é este. A outra campanha, o objetivo igual, desafio diferente, pretende chamar a atenção para a necessidade da diferenciação do tratamento conforme os doentes. Neste caso, o objetivo igual para todos os doentes é, obviamente, ter mais anos de vida e mais qualidade de vida, é curar, em última análise. Contudo, o desafio diferente que têm é o das opções de tratamento serem necessariamente ajustadas ao seu caso. Ou seja, a mesma opção não será adotada, nem deverá ser adotada, para todos os doentes com cancro do pulmão. E, felizmente, temos vindo a ter mais opções sobre a mesa para que os doentes com cancro do pulmão, neste momento, tenham esperança e consigam combater a sua doença da mesma maneira que outros doentes também o fazem. Ao nível da oncologia também, não é? Exatamente. Em relação ao trabalho que a Pulmonale faz, normalmente as pessoas, convém que as pessoas se dirijam ou queiram ser tratadas ao nível do tabagismo mesmo, por vontade própria, não é? Uhum. Isso é sempre um motor positivo, se for da pessoa, e depois fazem um historial clínico e depois decidem o tratamento específico para aquela pessoa e a ajuda necessária para aquele caso. É assim que funciona? Sim, uma primeira consulta ao nível da associação tabágica é uma consulta sobretudo de diagnóstico, de avaliação. Os tratamentos que estão disponíveis são diversificados. Eu falei da abordagem de intervenção psicológica, mas também existem outras abordagens, nomeadamente a terapia de substituição nicotínica ou mesmo a medicação específica para deixar de fumar. E com a comparticipação tem havido, de facto, um aumento do consumo desta medicação. E existem, além das consultas da Pulmonale, obviamente, as consultas proporcionadas pelo Sistema Nacional de Saúde, o apoio intensivo à cessação tabágica, a que todos os fumadores devem recorrer, porque, como eu disse, a taxa de êxito é maior quando recorrem a ajudas. E quanto mais específicas para o seu caso, para as suas necessidades, melhor. O fumador que tem um elevado nível de dependência física da nicotina deverá ter um tratamento diferenciado relativamente a um fumador cuja dependência é sobretudo psicológica. Portanto, há essa distinção. Há fumadores claramente mais dependentes da substância quimicamente falando. Sim. E há outros que é mais psicológico. O vício pode ser psicológico ou a dependência pode ser psicológica a que níveis? A dependência psicológica... É muito complicada, depende, não é? Sim, sim. Repare, está associada muito, por exemplo, ao cumprimento de rotinas. Aquela pessoa que diz, eu habitualmente só fumo após o café, porque é aquele que me sabe bem, mas depois já não fumo mais, ou fumo nas ocasiões sociais, quando estou com amigos. Neste caso, o que está ali a funcionar não é exatamente a dependência física, caso contrário o consumo seria mais intensivo, mas sim uma dependência psicológica do simbolismo que o cigarro representa, que o tabaco representa, para aquela pessoa, ou mesmo por uma questão de associação. O café, tabaco, todos nós somos criaturas de rotinas, enquanto seres humanos, e é muito difícil quando instalamos em nós próprios uma rotina, fazer essa dissociação. Portanto, a abordagem aí será necessariamente diferente para se obter êxito.
E, por exemplo, aqueles fumadores que só fumam em determinadas ocasiões, mas que quando chegam a essas ocasiões é como se fosse uma verdadeira chaminé, não é? Porque isso também existe. E assim aproximamos aqui a nossa conversa das pessoas que estão lá em casa, porque isto acontece muito, não é? Há pessoas que dizem, eu durante a semana não fumo, e depois, sexta e sábado, ou sábado e domingo, fumam. Como se quase tivessem fumado a semana inteira. Isto é uma maneira das pessoas dizerem que não fumam, só fumam em situações especiais, é uma maneira de se desculpabilizarem, mas de facto acabam por fazer tanto mal ao corpo como às outras, ou não? A carga tabágica vai obviamente influenciar os efeitos ao nível da saúde, ou seja, o fumador intensivo terá efeitos obviamente mais intensos no seu corpo, na sua saúde, do que o fumador ocasional. Contudo, é importante que o fumador ocasional tenha noção de que não há um nível seguro de exposição ao tabaco. Ou seja, ao contrário de outras substâncias químicas, no caso do tabagismo, nós estamos a falar de uma exposição mínima causar dano. Se pensarmos que o fumo passivo, por exemplo, estamos a falar de não fumadores, sejam ex-fumadores ou nunca fumadores, mas estamos a falar de alguém que está exposto... Ainda não falámos disso, não é? Que é muito importante. Exatamente. Alguém que está exposto ao fumo do tabaco, mesmo assim vai ter consequências negativas na sua saúde e pode eventualmente até morrer. 600 mil não fumadores morrem todos os anos com a contribuição de fumo passivo, 21 mil deles morrem precisamente de cancro de pulmão e nunca fumaram ou são ex-fumadores. Nós estamos, portanto, a falar de uma realidade de exposição mínima. Ora, o fumador ocasional está muito mais exposto do que o fumador passivo. E, portanto, vai obviamente sofrer mais consequências, mais danos. Mas a racionalização de um cigarro de vez em quando não me faz mal, ou se for só o fim de semana também não me faz mal, lá está, estamos no campo da psicologia, das defesas psicológicas que nós temos para mantermos comportamentos que sabemos que não devíamos ter, que sabemos que são nefastos para nós próprios. Portanto, tudo isto é preciso ser desconstruído para que possam dar o passo seguinte e fazer a cessação de uma vez por todas. Mas deixar aqui uma nota de esperança. Normalmente quem inceta tratamento com ajuda tem boas possibilidades de chegar ao fim com resultados positivos, não é? Sem dúvida. Deixar de fumar não é fácil e muitas vezes é feito por tentativas. Aliás, o facto de existirem tentativas anteriores já melhora o prognóstico para uma nova tentativa de cessação. Portanto, o importante é avançar, fazer tentativas. Se a primeira não resulta, provavelmente a segunda ou a terceira poderá resultar. Nunca desistir é a expressão fundamental no campo da cessação tabágica, como noutros campos. Muito bem, agradecer ao Dr. José Oliveira a presença aqui no consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, na terceira parte abrimos a nossa linha de chamadas, 225-083-204. É o número para o qual pode e deve ligar para tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de Oncologia. Na sua generalidade, pode também enviar a sua dúvida por escrito para consultório@portocanal.pt. Até já.